Bora lá? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro e o ano é 2024. Então estamos começando mais uma semana bem produtiva, rica, com muita sabedoria, paz interior, riqueza e prosperidade. Então vamos começar mais uma semana com todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o sétimo capítulo, o capítulo 7 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Lembre-se sempre, só quem pode fazer o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Tudo está em você. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins estão dentro de você. O mundo lá fora é maravilhoso, é lindo, é esplendoroso. Todas as maldades, todas as coisas feias estão dentro de você. É sempre o problema, sempre está em você. Lembre-se disso. Então, como já disse, vamos fazer a leitura do sétimo capítulo, do capítulo 7 do terceiro livro de Reis. Mas antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar motivação, alegria, saúde, bem-estar, sabedoria e riqueza para a vida das pessoas. Bora lá, vamos começar então a nossa leitura de hoje. Para isso, como sempre, vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. É nele que você encontra respostas para todos os seus problemas. É nele que você encontra soluções para todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Você encontra a resposta e a solução aqui no nosso manual de instruções para a vida. Basta você aprender e usar todas as orientações que aqui estão. Então vamos abrir aqui no 11º livro, chamado Terceiro Livro de Reis, perfeito? E atualmente estamos, aliás, do que se trata então este livro, né, chamado Terceiro Livro de Reis? São três tópicos fundamentais que são contidos neste livro, né? O primeiro fala sobre a morte do grande rei Davi, o maior rei ali que Israel já teve. O segundo fala da ascensão do seu filho Salomão ao trono de Israel, o que deixou Davi muito contente quando ele pôde ali declarar que Salomão seria o seu sucessor, o próximo rei de Israel. E o terceiro da divisão ali do reino de Israel em dois reinos, né? O reino do sul, formado por Judá, né? Por duas tribos que formavam ali o reino de Judá, e o reino do norte propriamente dito, com 10 tribos, né? As tribos originárias ali do povo de Israel, dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que era chamado então do reino de Israel, né? Formado por 10 tribos. Então é disso que fala este livro, né? O terceiro livro de Reis. E atualmente estamos falando ali sobre a construção do templo, né? O templo de Deus, o famoso templo do rei Salomão, o primeiro templo do rei Salomão, o primeiro templo de Deus, perfeito? Então, nós falamos no capítulo anterior, então, que Salomão, ele levou 7 anos ali para construir, né, o primeiro templo, né, o primeiro templo do rei Salomão, o primeiro templo de Deus. Enquanto ele construía o templo de Deus, ele também fazia as suas casas, né? E o rei Salomão construiu sua casa ali na cidade e também construiu uma casa no campo do Líbano, né? No Líbano, né? Na floresta do Líbano, e também construiu uma terceira casa que foi para sua esposa, a filha do faraó, para a sua primeira esposa, a filha do faraó. Então vamos começar a nossa leitura aqui, né? Então no versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Porém Salomão estava construindo a sua casa, havia 13 anos, e ele terminou toda a sua casa. Então ele estava construindo a sua casa já haviam 13 anos, né? E ele construiu também a casa da floresta do Líbano, o seu comprimento. Então era como se fosse uma casa de campo. Ele tinha a sua casa na cidade, ali em Jerusalém, que demorou 13 anos para ser construída, e também ele construiu
a sua casa de campo, né? A sua casa de campo que era na floresta do Líbano. E ele construiu também a casa da floresta do Líbano. O seu comprimento era de 100 côvados. Para quem não sabe, cada côvado mede por volta de 45, 46 centímetros. Arredondando aí, vamos arredondar para 50 centímetros, né? Então, quando ele fala aqui de 100 côvados, você imagine que são 50 metros aproximadamente de comprimento. E o que é um côvado? É a medida de uma braça, né? Ou seja, a medida que vai aqui do cotovelo até a ponta do dedo médio, né? Aquele dedo que não é bem visto, né? É um sinal mal visto, né? Então ele vai aqui, daqui da ponta do dedo médio até a ponta do cotovelo, aproximadamente 50 centímetros. E a sua altura de 30 côvados, ou seja, 15 metros, sobre 4 fileiras de pilares de cedro, com vigas de cedro sobre os pilares. E ela foi coberta com cedro acima das vigas que se assentam sobre 45 pilares, 15 em uma fileira. 15 em uma fileira. E haviam janelas em 3 fileiras, e luz estava contra luz em 3 fileiras. E todas as portas e postes eram quadrados, como as janelas, e luz estava contra luz em 3 fileiras. E ele fez um pórtico de pilares. O seu comprimento era de 50 côvados e a sua largura de 30 côvados. E o pórtico estava diante deles. E os outros pilares e a viga grossa estavam diante deles. Então ele fez um pórtico para o trono, onde poderia julgar, o pórtico de juízo, e cobriu com cedro de um lado do chão até o outro lado. Então estamos falando aqui da construção da casa ali do rei Salomão, perfeito? E a sua casa, onde ele habitava, tinha um outro pátio dentro do pórtico, o qual era de feitio semelhante. Salomão também fez uma casa para a filha de Faraó, a quem havia tomado como esposa, semelhante a este pórtico. Então você veja que são 3 casas, né? A casa dele, que ele demorou ali, fez a sua própria casa. Porém, o rei Salomão estava construindo a sua própria casa havia 13 anos e ele terminou toda a sua casa. E ele construiu também uma casa de campo e também construiu uma casa ali para a filha de Faraó, que era sua esposa. Versículo 9: Todos estes eram de pedras caras, segundo as medidas de pedras talhadas, serradas com serras, por dentro e por fora, desde a fundação até a colmeira, e assim na parte externa, em direção ao grande pátio. E a fundação era de pedras caras, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E na parte superior estavam pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas e cedros. E o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras talhadas, e uma fileira de vigas de cedro, tanto no pátio interno da casa do Senhor como no pátio da casa, quanto no pórtico da casa, né? E o rei Salomão mandou retirar Irão de Tiro. Então o rei Salomão mandou chamar o rei Irão de Tiro. Ele era o filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e o seu pai era um homem de Tiro, um trabalhador do bronze, e era cheio de sabedoria e entendido e astuto para executar todos os trabalhos em bronze. E ele veio até ao rei Salomão e executou todo o seu trabalho. Então Irão veio até o rei Salomão e executou todo ali o seu trabalho no bronze. Porquanto ele fundiu 2 pilares de bronze de 18 côvados de altura por peça, e uma linha de 12 côvados envolvia a ambos. Ele fez 2 capitéis de bronze derretido para serem postos no alto dos pilares. A altura de um capitel era de 5 côvados e a altura do outro capitel era de 5 côvados também. E redes de trabalho trançado,
e redes em forma de correntes para os capitéis que estavam no alto dos pilares, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Ele fez os pilares e 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto, com romãs, e assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto dos pilares eram lírios trabalhados no pórtico 4 côvados. E os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto, em cima do bojo que estava junto à rede. E as romãs eram 200 enfileiras em redor sobre o outro capitel. Versículo 21. E ele levantou os pilares no pórtico do templo. E levantou o pilar da direita e chamou de Jaquim, e o chamou de Jaquim. Ele levantou o pilar esquerdo e o chamou de Boaz. Versículo 22. E no alto dos pilares haviam lírios trabalhados. Assim foi terminada a obra dos pilares. Ele fez um mar derretido de 10 côvados de uma borda até a outra. Ele era todo redondo, e a sua altura era de 5 côvados, e uma linha de 30 côvados o envolvia em redor. E debaixo da sua borda em redor havia botões que envolviam 10 por côvado, envolvendo o mar ao seu redor. Os botões foram fundidos em 2 fileiras quando ele foi fundido. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, e 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes traseiras estavam para dentro. Versículo 26. E ele tinha 1 palmo de espessura, e a sua borda foi confeccionada como a borda de uma taça, com flores de lírios. Ela continha 2.000 batos. Ele fez 10 bases de bronze, 4 côvados era o comprimento de uma base, e 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E a obra das bases era desta forma: elas tinham bordas, e as bordas ficavam entre os ressaltos. E nas bordas que ficavam entre os ressaltos eram leões, bois e querubins, e sobre os ressaltos havia uma base acima, e debaixo dos leões e dos bois havia certos acréscimos feitos de material fino. E cada base tinha 4 rodas de bronze e chapas de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes por baixo. Debaixo da pia estavam suportes fundidos ao lado de cada acréscimo. Versículo 31. E a sua boca dentro do capitel e acima era de 1 côvado, e a sua boca dentro do capitel e acima era de 1 côvado. No entanto, a sua boca era redonda, segundo o feitio da base, 1 côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, com as suas bordas quadradas não redondas. Versículo 32. E debaixo das bordas havia 4 rodas, e os eixos das rodas eram unidos à base, e a altura de uma roda era de 1 côvado e meio. E o feitio das rodas era semelhante ao feitio de uma roda de carruagem, e os seus eixos e as suas cambas, e os seus cubos e os seus raios eram todos derretidos. E havia 4 suportes nos 4 cantos de uma base, e os suportes eram da própria base. Versículo 35. E no alto da base havia um aro de meio côvado de altura, e no alto da base os seus ressaltos e as suas bordas eram do mesmo. Porque nas chapas dos seus ressaltos e nas suas bordas ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo a proporção de cada um, e acréscimos ao seu redor.
Segundo esta forma, ele fez as 10 bases, todas tinham uma fundição, uma medida e o mesmo tamanho. Versículo 38. Fez ele então 10 pias de bronze, uma pia continha 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases uma pia. Ele pôs 5 bases no lado direito da casa e 5 no lado esquerdo da casa, e colocou o mar no lado direito da casa, em direção ao oriente, de fronte ao sul. E Irão fez as pias e as pás e as bacias. Assim Irão terminou de fazer toda a obra que fez ao rei Salomão para a casa do Senhor. Então Irão, ele foi chamado ali para fazer todas essas obras em bronze, né, em metais. Os 2 pilares e os 2 globos dos capitéis que estavam no alto dos 2 pilares e as 2 redes para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam no alto dos pilares. E 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 fileiras de romãs para uma rede, para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam sobre os pilares. E as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, e o mar e 12 bois debaixo do mar. Versículo 45. E as panelas e as pás e as bacias e todos aqueles vasos, os quais Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze lustroso. Então todas as bacias, todas as bases, todos os vasos, né? As panelas, as pás, as bacias, todos aqueles vasos, os quais Irão fez ao rei Salomão para cá. Tudo era feito de bronze lustroso, tudo era material de primeira, tudo era material valiosíssimo. Na planície do Jordão, o rei fundiu no solo argiloso entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar todos os vasos, porque eles eram muitíssimos. Tampouco o peso do bronze foi conhecido. Então o rei Salomão parou de pesar ali, deixou de pesar, porque era muita coisa, né? Muita coisa, e o valor ali tampouco era muitíssimo, tampouco o peso do bronze foi conhecido. Então não foi conhecido o peso ali daquele bronze, porque era muita coisa. Então o rei Salomão parou de pesar. E Salomão fez todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual estava o pão da proporção, e os candelabros de ouro puro, 5 do lado direito e 5 no lado esquerdo, diante do oráculo, com as flores e as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro. Então tudo ali era material de primeira, tudo era ouro, prata, bronze. E as tigelas, e as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e os incensários de ouro puro, tudo era feito de ouro puro, né? Tudo era material ali de primeira. E as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro, o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Assim foi terminada. Então, versículo 50, ele diz assim: E as tigelas, e as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e os incensários de ouro puro, e as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro, o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Versículo 51, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, do nosso terceiro livro de Reis, né? Assim diz: Assim foi terminada toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado, a prata e o ouro e os vasos de ele colocou entre os tesouros da casa do Senhor. Então toda a prata, todo o ouro, todos os tesouros ali que o rei Davi havia dedicado ao Senhor, então o rei Salomão, ele trouxe para dentro da casa do Senhor, para dentro do templo ali do rei Salomão. Então
Este foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 7 do terceiro livro de Reis, que fala exatamente de como foram feitas ali tanto a casa de Deus como o templo do rei Salomão, como a própria casa do rei Salomão na cidade, né? E a sua casa de campo na floresta ali do Líbano, e também a casa, uma quarta casa que ele fez ali para a sua primeira esposa, a filha do faraó. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 7. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena. Para você que nos acompanhou aí até o final desse vídeo, que tudo de bom ocorra na sua vida, que você tenha riqueza, sabedoria, conhecimento para deixar a sua vida mais suave e seu caminho mais iluminado, perfeito? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar aí o botãozinho de inscrever-se em qualquer lugar aí, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like e o seu gostei. Agindo assim, você vai estar nos ajudando sempre a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?